Pode começar? Boa noite. Estamos começando nosso momento saudável. Meu nome é Alice Calado de Menezes. Tenho o privilégio de ser filha da Juliana e do Davi. Sou acadêmica de nutrição e eu achei o tema de hoje muito interessante. Olhem só, a população mundial está envelhecendo. Na próxima década, nosso país terá a quinta população mais idosa do mundo. E um dos maiores desafios do envelhecimento saudável é a sarcopenia. Por que, então, é importante proteger e desenvolver nossos músculos? Esse será o tema do nosso Momento Saudável. E, gente, para quem não sabe o que significa sarcopenia, fiquem ligados, que vocês vão tirar todas as dúvidas hoje. E uma dica que eu sempre gosto de deixar, sempre quando eu estou assistindo a aula, eu tenho em mãos meu material de anotação. Eu tenho uma caneta, tenho um caderno, porque eu sei que eu vou querer anotar tudo que eu aprender aqui para já pôr em prática. Então, fica a dica. O nosso palestrante de hoje é esposo da Juliana e pai de 5 filhos, trabalhou com pesquisa e ensino na área de ciências biológicas por 10 anos, autor de livros na área de biologia celular e molecular, bioquímica e fisiologia, palestrante internacional, consultor independente da Herbalife Nutrition há mais de 26 anos, hoje é um pesquisador independente, mentor de bem-estar e desenvolvimento pessoal. Então, me ajudem a receber professor Davi Menezes. Muito boa noite a todos e obrigado pela introdução, Alice. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Momento Saudável do mês de abril. Hoje nós vamos falar sobre um tema extremamente interessante e muito relevante. Preparamos uma apresentação bem atualizada, rica de informações práticas e tudo embasado no que tem de mais moderno na ciência. Eu vou começar essa nossa apresentação de hoje trazendo para vocês 2 boas notícias. Então, parabéns aí pela conexão de todos que estão no Zoom e também a todos que estão no YouTube. Tirem o máximo de proveito, como disse a Alice. Anotem o que vocês tiverem de dúvidas para depois vocês esclarecerem com o seu consultor. Esta noite nós vamos falar sobre envelhecimento ativo e saudável. Dicas práticas para desfrutar de uma longevidade de maneira que você possa viver não só mais, mas possa viver melhor. O tema será proteja e desenvolva seus músculos. E a provocação é: não cuide somente da sua aposentadoria, invista também na sua autonomia. A primeira notícia boa que eu quero trazer para vocês é esta aqui. A OMS desistiu de classificar a velhice como doença. Amigos, este tema vem perturbando a minha cabeça e de muitas pessoas com quem eu convivo e debato este assunto, a respeito das influências da indústria da doença sobre a Organização Mundial da Saúde para classificar a velhice como doença para ter mais oportunidades aí de negócios para tratamento da velhice como patologia. Então, após pressão de organizações científicas e da sociedade civil, a OMS finalmente desistiu de classificar a velhice como doença na nova versão da CID-11, que é a Classificação Internacional de Doenças, que entrou em vigor em janeiro desse ano de 2022. Essa é a primeira boa notícia. A segunda boa notícia é que, no ano passado, a Assembleia Geral da ONU declarou que esta década de 2021 até 2030 será dedicada ao envelhecimento saudável. Então, nós estamos em plena década do tema central da palestra de hoje. E nem todo mundo está sabendo disso. Eu quero trazer para vocês aqui agora alguns números importantes. Então, a OMS revela que existem atualmente no mundo cerca de 1 bilhão de pessoas com mais de 60 anos de idade. Então, como disse a Alice no início, nosso mundo está envelhecendo. De acordo com a OMS, também o número de pessoas com idade superior a 60 anos chegará a 2 bilhões, ou seja, vai dobrar até o ano de 2050. Isso vai representar 1/5 da população mundial. Agora, onde é que fica o Brasil nesse contexto? Na próxima década,
nós teremos a 5ª população mais idosa do mundo. Isto traz desafios e oportunidades. Qual é o principal desafio que vai ser o tema da nossa aula de hoje? É que quando você está no processo de envelhecimento, ocorre silenciosamente um processo chamado de sarcopenia, que nós vamos esclarecer ao longo dessa palestra, que é a perda de músculo de força que acompanha o processo do envelhecimento e que pode trazer inúmeras debilidades. Então, essa é a provocação. Não cuide somente da sua aposentadoria. Também invista na sua autonomia, porque a nossa autonomia, a nossa liberdade no processo de envelhecimento, na melhor idade, é uma das coisas mais valiosas. Então, vamos concentrar agora a nossa atenção no conhecimento sobre a importância dos nossos músculos. Vamos falar sobre a classificação, sobre a sua importância para a estrutura do corpo, para o movimento, para o nosso metabolismo e, sobretudo, de um conhecimento que tem somente uma década para cá, sobre o papel dos nossos músculos como uma das principais e a maior glândula endócrina do nosso corpo. Então, do ponto de vista de classificação, nós temos 3 grandes tipos de músculos no nosso corpo. O primeiro tipo chama-se músculo estriado cardíaco, que o nome já está dizendo, é típico deste órgão, é essencial para a nossa vida. O segundo grupo é o tecido muscular não estriado, portanto, conhecido como tecido muscular liso, que é característico das vísceras internas, está aqui mostrando o estômago e o intestino. E o terceiro grupo é o nosso foco da aula de hoje, que é o tecido muscular estriado esquelético. Tem esse nome porque, através dos tendões, ele está ligado aos ossos. E, através dessa conexão, permite que o nosso organismo se movimente. Do ponto de vista estrutural, nós temos cerca de 650 músculos estriados esqueléticos em nosso corpo, e, como eu já acabei de falar, grande parte deles conectados com a estrutura do esqueleto, proporcionando para a gente essa graça do nosso movimento, que é uma das funções essenciais à vida. Agora, do ponto de vista anatômico, veja como é que é por dentro, na intimidade, o nosso músculo estriado esquelético. Nós estamos vindo aqui da esquerda para a direita. Então, tendão, depois você tem a estrutura do músculo, você tem uma cobertura externa do músculo que se chama epimísio, no interior tem o perimísio e dentro dele estão as fibras musculares. E essas fibras musculares, no interior dela, tem as miofibrilas. E essa fibra muscular você também pode conhecer pelo nome de célula do tecido muscular. Mesma coisa, tá? Quando nós falamos em fibra muscular, nós estamos nos referindo à unidade vital do tecido muscular. Agora, observe que também tem na estrutura neurônios e vasos sanguíneos. Portanto, o músculo é altamente enervado e vascularizado para proporcionar que ele tenha controle do movimento, controle autônomo e controle voluntário, e que também seja nutrido e oxigenado através da circulação sanguínea. Aqui eu trouxe também um detalhe nessa imagem para vocês gravarem esse nome, porque eu vou falar sobre a importância dessas células daqui a pouco, quando eu for falar sobre o ganho de massa muscular, que são as células satélites, que são células embrionárias que existem associadas à fibra muscular dentro do músculo e que são resgatadas quando você faz exercícios, principalmente de musculação. Em termos de dinâmica da nossa anatomia, da nossa fisiologia, segundo os especialistas, como o Dr. Benny Schmid, até os 30 anos, os músculos esqueléticos do corpo humano renovam-se por completo a cada semana. Veja que coisa interessante. A velocidade de construção e reconstrução desse tecido quando nós somos jovens. Dentro da fibra muscular, nós temos a miofibrila. E dentro da miofibrila, nós temos uma estrutura contrátil, chamada de sarcômero. Nós estamos aqui no interior da célula muscular, ok? E aí vocês estão vendo uma estrutura estriada, feita de proteínas especiais, que deslizam umas sobre as outras, proporcionando o que nós conhecemos pela contração e o relaxamento muscular. As duas principais proteínas são a actina e a miosina. E como eu estava comentando, a estrutura muscular é tão dinâmica que as moléculas de actina são renovadas diariamente
e as moléculas de miosina semanalmente até a idade dos 30 anos. Agora, para entender um pouco mais sobre a fisiologia da contração e relaxamento muscular, que são essenciais para o movimento. Vocês estão vendo aqui à esquerda que tem o contato do sistema nervoso, de um neurônio, com a fibra muscular, quando manda o comando do sistema nervoso à liberação de neurotransmissores. Esses neurotransmissores se espalham pela superfície da membrana da fibra muscular, entram em contato com organelas especiais que liberam cálcio no interior da fibra muscular. Esse cálcio, juntamente com o magnésio e o ATP, que é a molécula que fornece energia para o processo, vão provocar o processo de contração muscular e depois o resgate do cálcio, também utilizando a energia do ATP, promove o relaxamento. E graças a esse movimento de fisiologia muito complexa, que eu estou resumindo aqui para vocês, nós temos os nossos movimentos, tá certo? Então, os nossos movimentos só são possíveis pela ação de contração e relaxamento de músculos antagônicos sincronizados. Agora, falando um pouco sobre a importância dos nossos músculos para o nosso metabolismo. Muita gente quer saber disso, porque quando você constrói músculos, você está produzindo dentro do seu corpo o tecido que mais queima calorias e que nós temos capacidade de hipertrofiá-lo, certo? Nós temos órgãos que têm uma atividade de demanda calórica elevadíssima, mas nós não temos como aumentar essa capacidade, como, por exemplo, o fígado, os rins, o coração e o cérebro. Mas o nosso tecido muscular estriado esquelético, através do exercício físico resistido, nós temos capacidade de aumentar a sua massa e, consequentemente, a capacidade de degradar carboidratos e degradar gorduras, portanto, queimar e liberar calorias. Quando você troca 1 quilo de gordura por 1 quilo de músculo, num processo de emagrecimento, não apenas de perda de peso, por exemplo, o seu peso vai continuar exatamente o mesmo. Tem muitas pessoas que confundem emagrecimento com perda de peso, a propósito aqui desse tema. Então, muitas vezes, num programa como o nosso, no primeiro mês, você pode construir músculo e reduzir gordura. Na balança, 1 quilo de músculo que eu construí e 1 quilo de gordura que eu perdi, não acontece nada. O ponteiro continua parado e você acha que não está funcionando se ficar focado só no peso e na balança comum. Mas se você observar na composição corporal, na roupa que está entrando melhor, e na energia, na disposição, e principalmente nas medidas, você está vendo que a gordura que tem mais volume está diminuindo e o músculo que tem um metabolismo maior está aumentando. Então, você vai continuar com o mesmo peso nesse momento, porém, as suas taxas metabólicas vão aumentar cerca de 5 vezes. Então, vale a pena investir em construção muscular neste aspecto do metabolismo. Agora, nessa data, nós tivemos no American Journal of Clinical Nutrition a primeira publicação de um artigo falando sobre o enfraquecimento que impedia os mais velhos de subir escadas, andar até a padaria ou levantar da cadeira sem ajuda. Esse processo degenerativo que Irving Rosenberg, da Universidade de Boston, chamou de sarcopenia, é o tema que nós vamos agora aprofundar. Então, sarcopenia vem do grego, que significa sarco, que é músculo ou carne, e penia, que é redução ou perda. Basicamente, é uma síndrome geriátrica caracterizada pela perda progressiva e generalizada de massa e força muscular, bem como performance física, qualidade de vida e, sobretudo, o que eu comentei no início, a perda de autonomia e independência. Trago aqui para vocês hoje informações bem recentes de estudos que fiz este ano, que vieram da Harvard Medical School, sobre os parâmetros de perda de massa magra a partir da idade de 35 anos. Então, muita atenção para essa informação. A partir dos 35 anos, as pessoas perdem de 1 a 2% da sua massa muscular a cada ano. Imagine o que é que acontece, meus amigos, isso durante um processo de 40, 50 anos adiante. Nós estamos falando aí de perda de mais de 50% da massa muscular quando você ultrapassa os 75 para 80 anos. E vocês sabem que, como a população está envelhecendo, isto está sendo cada vez mais observado. Só que tem um detalhe, após os 60 anos, se você não se cuidar, pode acelerar para 3% de perda de massa magra por ano. E com isso,
vai embora a força e a resistência, não só a massa. E esta perda, se não controlada, pode agravar problemas de saúde crônicos e afetar a capacidade de realizar atividades cotidianas, como nós já comentamos. Aqui temos os fatores principais que caracterizam a sarcopenia: perda de massa e força muscular, composição muscular alterada, principalmente com a perda das proteínas e a perda de mitocôndrias, que são as organelas produtoras de energia, infiltração com gordura e tecido fibroso conjuntivo. À medida que você vai perdendo músculo, a gordura e o tecido conjuntivo ocupam o lugar. E isso também não afeta muito a balança. Então, você não pode se basear somente na balança comum para você avaliar a sua composição corporal, o seu metabolismo e também a sarcopenia. E, finalmente, alterações na inervação. Diminui a capacidade do sistema nervoso de se comunicar com o tecido muscular. Então, esse assunto é muito importante. Então, aqui vocês estão vendo um corte transversal do tecido muscular, mostrando antes, quando você tinha muita massa magra e pouca gordura periférica, e depois a infiltração e o aumento da concentração de gordura no tecido muscular. Isso chama-se mioesteatose. Vocês já ouviram falar no nome esteatose hepática, que é gordura no fígado. Temos também aqui gordura no tecido muscular quando você tem a perda da massa, no caso da sarcopenia. Aqui nós temos os fatores de risco, que são a etiogênese, ou seja, os fatores que estão relacionados com as causas da sarcopenia. Então, primeiro, alimentação. Baixa ingestão de proteína de qualidade, principalmente, baixa ingestão de vitamina D e alguns minerais, como cálcio e magnésio, composição corporal, perda de peso, aumento da gordura corporal, alguns medicamentos, principalmente à base de esteroides, estilo de vida insalubre, como tabagismo, álcool em excesso, sedentarismo, imobilização prolongada no caso de internações hospitalares, são alguns fatores importantes, e alguns fatores intrínsecos, como idade, deficiência hormonal, principalmente hormônios sexuais, e comorbidades, como algumas doenças, como o diabetes e o câncer, além dos fatores genéticos, que são considerados a minoria aqui dentro desse contexto. Então, você pode considerar que a sarcopenia faz parte de uma doença de estilo de vida, e é exatamente nesse estilo de vida que nós temos que buscar a correção. Pode comprometer a sarcopenia, meus caros. Pode comprometer a mobilidade, a qualidade de vida, a liberdade, a autonomia e a independência. Como é que a gente pode fazer, então, para perceber que está acontecendo sarcopenia? De acordo com a OMS, a circunferência da panturrilha é aquela que fornece a medida mais sensível da massa muscular nos idosos. E esta medida indica alterações da nossa massa magra que ocorre com a idade, com o decréscimo da atividade física. Então, aqui está a dica prática. Ela deverá ser realizada na perna esquerda, com uma fita métrica na sua parte mais protuberante, na batata da perna, e com a perna dobrada, formando um ângulo de 90 graus com o joelho, você faz as seguintes medidas e tem essas referências: 34 centímetros nas mulheres e 35 centímetros nos homens. Menos do que isso já é indício de sarcopenia. A outra ferramenta utilizada, que é muito prática, é a bioimpedanciometria. Esse equipamento ele fornece um scanner corporal e produz 7 parâmetros que podem ser usados para um bom acompanhamento dos nossos clientes. Dentre esses parâmetros está o músculo esquelético. Então, existem padrões que estão estabelecidos no manual técnico do equipamento que falam a respeito das concentrações de músculo para gênero e para idade. Então, esse aqui é um outro indicador. Existem técnicas mais sofisticadas que os profissionais da área de saúde, médicos e nutricionistas e outros profissionais podem utilizar para atender os seus pacientes e ter um diagnóstico mais preciso da sarcopenia. Mas esses dois aqui, a circunferência da panturrilha esquerda e a bioimpedanciometria, já são bons pontos de partida. Agora, outra boa notícia. A sarcopenia pode ser prevenida, revertida e tratada sem medicamentos. Não existem medicamentos para o tratamento da sarcopenia. Tem que ser através de estilo de vida ativo e saudável.
que inclui basicamente exercícios físicos, alimentação e suplementação. Agora, o que é que tem mais para compartilhar com vocês dentro desse ponto? Existem 2 artigos científicos que são considerados os mais atuais e os mais robustos. Este é o primeiro, publicado na revista Nutrients. Inclusive, tem um dos autores aqui que é brasileiro, que eu admiro muito o trabalho dele, o Lancha Júnior, fala sobre estratégias para o tratamento, né, da sarcopenia durante o processo de envelhecimento e principalmente o papel da ingestão de proteínas e dos exercícios físicos. O outro artigo foi publicado no Nutrition and Aging, fala sobre os principais nutrientes que você deve focar como estratégia para você fazer o retardo e o tratamento da sarcopenia. Nutrientes que devem ser usados para atenuar a sarcopenia. Primeiro, proteínas e os seus aminoácidos derivados da digestão, vitamina D, cálcio e magnésio, antioxidantes e os ácidos graxos ômega 3. Eu fiz uma síntese num gráfico para facilitar o desenvolvimento do nosso conteúdo. Então, nós vamos falar aqui sobre estes 7 parâmetros que compõem o quebra-cabeça da proteção muscular. Certo? Os principais fatores determinantes da longevidade ativa e saudável, comprovados pela ciência moderna. Nós vamos começar com exercícios físicos e conexão social, depois ingestão proteica, vitamina D, cálcio e magnésio, ácidos graxos ômega 3, fibras prebióticas, antioxidantes e sono reparador. Eu gosto muito desta mensagem. Na realidade, é uma provocação que eu desenvolvi com os meus clientes e que eu falo muito com os consultores da Herbalife Nutrition, principalmente onde eu dou treinamento no Brasil e em outros países. Pare de pensar em dietas, sobretudo dietas restritivas, e foque na construção muscular. Porque se você fizer isso, vai diminuir muito a ansiedade, vai resolver vários problemas emocionais que estão relacionados com o assunto dieta restritiva, com o assunto controle de peso. Quando você foca na construção muscular e trabalha nos 3 grandes pilares, que é nutrição, movimento e sono, e depois você pode desenvolver isso de uma maneira mais ampla, como nós acabamos de mostrar no gráfico do slide anterior, você resolve todos os problemas, não só da melhoria da composição corporal, do controle de peso, da redução da gordura, mas você também está investindo em qualidade de vida, em redução da sarcopenia e uma longevidade ativa e saudável. Vamos fazer agora aqui algumas reflexões sobre os benefícios do exercício de musculação. Quais são as grandes vantagens? Primeiro, aumento da massa, força e desempenho muscular, que é exatamente o contrário da sarcopenia. Fixação do cálcio e fortalecimento da estrutura óssea. Sem o exercício, você não tem uma fixação eficaz. Incrementa o metabolismo basal, que é aquela quantidade de energia que o seu corpo consome para você se manter vivo, sem movimento, como se você estivesse repousando o dia todo, e você calculasse a quantidade de energia que o corpo consome. Isto aqui é o metabolismo basal. Quando você ganha 1 quilo de músculo, você incrementa o metabolismo basal em pelo menos 30 calorias a mais. Se você constrói 5 quilos de músculo no processo de hipertrofia, com exercício resistido e apoio nutricional e sono de qualidade, você termina ganhando crédito calórico de 150 calorias por dia. E quando você aumenta o metabolismo basal, você passa a queimar calorias até dormindo. Melhoria da aparência em geral, que é outro efeito que você tem quando você pratica musculação. Agora vamos falar um pouco sobre como ganhar músculos, ou seja, como funciona o processo de ganho de massa muscular. Primeiro, vamos lembrar lá da estrutura que nós mostramos na anatomia do tecido muscular. O sarcômero é a unidade muscular contrátil. Vocês estão vendo aqui uma imagem obtida por microscopia eletrônica de varredura, está super ampliado. Veja como a arquitetura está bem organizada antes do exercício. E veja o que acontece depois do exercício de musculação. Você literalmente provocou fissuras. Você provocou uma microdestruição da estrutura dos sarcômeros em várias fibras musculares durante o exercício resistido, principalmente quando você vai ao limite.
Então, isso inicia um processo de recuperação depois que você provoca essa inflamação. Essa inflamação muscular, ela é altamente salutar para o processo de hipertrofia. Então, quando o músculo é danificado, com o movimento de contração excêntrica e concêntrica, você danifica o sarcômero e provoca essa inflamação local. Aí aquelas células satélites que eu havia mostrado para vocês lá no início, são ativadas para a reparação da fibra muscular e elas se fundem com a fibra e depositam seus núcleos no interior da fibra e a fibra fica maior e tem maior capacidade de produção de proteínas contráteis. E isso provoca a hipertrofia. Então, eu queria agora mostrar para vocês uma outra dimensão do exercício físico como a verdadeira polipílula. Ou seja, quando o exercício físico é comparado aos medicamentos, ele está disponível a baixo custo e praticamente livre de efeitos colaterais. Então, começa a pensar em exercício como o melhor remédio que você pode tomar diariamente, sem efeitos colaterais e que traz inúmeros benefícios, incluindo para a sua autoestima. Então, nós vamos mostrar aqui agora alguns benefícios preventivos e terapêuticos dos exercícios sobre os principais mediadores biológicos. O que é interessante saber aqui neste momento? É que nós temos aqui nessa imagem uma quantidade enorme de substâncias que são produzidos pelo tecido muscular e que são liberados na corrente sanguínea, mas também outros órgãos liberam substâncias que, além dos músculos, provocado pelo estímulo do exercício físico. Essas substâncias foram genericamente chamadas de exercinas e têm um impacto na nossa saúde e na nossa capacidade de resiliência impressionante. E é uma coisa que nós podemos fazer a nosso favor, não pensando apenas em estética, porque estética é um bônus que virá quando você faz exercício. O ponto central é a nossa saúde. Então, as exercinas, elas têm papéis importantíssimos na melhoria da qualidade cardiovascular, qualidade metabólica, imunológica e neurológica. E, consequentemente, várias doenças de estilo de vida podem ser evitadas ou até tratadas com esta abordagem de estilo de vida, que é a prática regular de exercícios físicos. Mas lembre-se, não adianta só fazer o exercício e ter uma alimentação desorganizada e não usar suplementos de qualidade e não cuidar da qualidade do sono. Observem aqui as exercinas em prática. Nós estamos vendo aqui os diversos tecidos-alvo que essas substâncias produzidas por diversos órgãos do nosso corpo terminam atuando de maneira sinérgica para promover a nossa saúde. Então, o nosso sistema cardiovascular e metabólico é beneficiado, o nosso sistema nervoso é beneficiado, nós aumentamos a capacidade de conexões neuronais, nós renovamos alguns neurônios, nós fazemos faxina no nosso cérebro, nós aumentamos a nossa capacidade de defesa imunológica. Então, são várias funções e vários benefícios que nós podemos usufruir da atividade das exercinas, que são o nome genérico das substâncias produzidas por vários tecidos, principalmente o tecido muscular, através do estímulo do exercício físico. Então, aqui está o ponto-chave da nossa aula de hoje. O músculo esquelético como órgão endócrino. Isso é um conhecimento que foi acumulado de 10 anos para cá, portanto, é muito novo dentro da biologia, dentro da medicina e da nutrição. E o nome específico das exercinas produzidas pelo tecido muscular são miocinas. Então, vocês estão vendo aqui no gráfico à direita, o tecido muscular liberando as miocinas, elas caindo na corrente sanguínea e do sangue indo para vários tecidos, como os ossos, os seios, o pâncreas, o intestino, o fígado, o tecido adiposo e até o nosso cérebro. É impressionante isso. Quando eu estava em sala de aula e desenvolvendo pesquisa na área de ciências biológicas, eu estudei bastante sobre sistemas de comunicação intercelulares. E essa pesquisa recente sobre as miocinas fala também a respeito dessas 3 estratégias de comunicação. A estratégia autócrina, a estratégia parácrina e a estratégia endócrina. São as formas de comunicação do músculo com ele próprio, ou seja, ele produz a substância e atua sobre ele mesmo,
melhorando o desempenho da fibra muscular. Ele produz as miocinas e coloca em tecidos próximos, que é a secreção parácrina, como, por exemplo, as articulações e os ossos e alguns vasos sanguíneos. E o endócrino é quando ele utiliza a circulação sanguínea para colocar a miocina e ela vai ser transportada para um tecido-alvo distante de onde foi produzido. É dessa maneira que o nosso músculo pode beneficiar todo o nosso corpo, do nosso cérebro até os nossos intestinos. Então, aqui eu queria enfatizar duas grandes miocinas que foram descobertas na última década. A irisina, que foi descoberta pelo Bruce Spiegelman, da Universidade de Harvard Medical School, e inicialmente a irisina foi pesquisada como um promotor da oxidação de gorduras, ou seja, altamente focado em transformar o tecido adiposo branco em tecido adiposo marrom. Foi isso que eles descobriram. E quando você transforma o tecido adiposo branco em tecido adiposo marrom, significa que você está aumentando a capacidade metabólica, está aumentando a queima calórica, porque o tecido adiposo marrom tem mais mitocôndrias. Então, a pesquisa com a irisina começou por aí. Só que depois eles descobriram que os benefícios que a irisina traz são muito maiores do que simplesmente aumentar a taxa de metabolismo, aumentar esse efeito regulatório sobre o tecido adiposo, aumentar o gasto energético e provocar termogênese. Eles descobriram que a irisina é um dos mediadores químicos produzidos pelo músculo que tem ação poderosa na nossa estrutura do sistema nervoso central como protetor de doenças neurodegenerativas como Alzheimer. Vejam bem. Hormônio descoberto há 6 anos, a irisina. Ela é produzida nos músculos com o estímulo da atividade física e cai na corrente sanguínea. Os cientistas já conheciam o efeito dela para reduzir as reservas de gordura. Este novo estudo mostra o poder da irisina quando ela chega no cérebro. Ela fortalece as sinapses, que são os prolongamentos dos neurônios responsáveis pela conexão entre as células, função prejudicada nas pessoas com Alzheimer. A irisina favorece esta conexão e as informações são registradas na memória. Fantástico, né? Essa informação, você poder usufruir desse benefício do exercício físico em relação à sua capacidade de aprendizagem, memória e proteção neuronal. Agora, essa outra informação aqui é de um artigo científico mais recente, falando sobre o efeito da irisina como modulador dos genes relacionados ao receptor que tem no tecido adiposo e que é a porta de entrada do coronavírus no nosso organismo. Veja que informação importante essa para a nossa saúde também, sobretudo nesse momento. O estudo foi conduzido na Universidade Estadual Paulista, portanto, é um estudo brasileiro que foi publicado internacionalmente, falando sobre a capacidade que a irisina tem de ajudar como medicina complementar na terapêutica para aumentar a capacidade de resistência à Covid-19. Então, nós estamos falando aqui de alterar a expressão dos genes reguladores do ACE2, que é o gene que codifica a proteína a qual o vírus se liga para entrar nas células humanas. Observem. Se antes a atividade física já era recomendada pelos médicos, agora então é que um estudo da Universidade Estadual Paulista revelou que o exercício pode ajudar a afastar o maior inimigo dos últimos tempos. Pesquisadores constataram que a irisina, um hormônio liberado pelos músculos durante a prática esportiva, é capaz de diminuir o gene que produz a proteína responsável por levar o novo coronavírus para dentro da célula de gordura do corpo. Sem esse transporte, o vírus não chega lá. Uma outra miocina que foi descoberta anterior à irisina é o BDNF, o fator neurotrófico derivado do cérebro, que vocês já me viram falar em outras aulas. Foi descoberto pelo Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia Eric Kandel, também conhecido como neurotrofina, é uma proteína que desempenha um papel central nos processos de plasticidade cerebral, ou seja, neuroplasticidade, principalmente relacionado com memória e aprendizado numa área nobre do nosso cérebro chamado de hipocampo. Então, tem muita pesquisa científica
acumulada nos últimos anos sobre esse tema, meus amigos, de que o exercício melhora a nossa mente, melhora o funcionamento de todo o nosso corpo, mas também do nosso cérebro. Essas pesquisas recentes sugerem que o estímulo cognitivo do cérebro, associado à atividade física, tem efeito complementar, entendeu? Então, não adianta só você treinar o corpo, fazer muito exercício, mas deixar a mente vazia. Então, é muito importante também que você estude, que você leia, que você debata, que você assista, que você desenvolva pensamento crítico para que esse benefício realmente seja eficaz. E para concluir essa parte, os médicos e os estudiosos dessa área estão considerando que o sedentarismo atualmente é uma doença endócrina, onde a maior glândula do nosso corpo, endócrina, a nossa musculatura, estaria atrofiada e as suas funções prejudicadas devido à inatividade física. Então, eu criei aqui esse ciclo para vocês capturarem essa tela, se possível, para vocês pensarem na estratégia de um círculo virtuoso. A consistência com os exercícios físicos possibilita mais conexões sinápticas, mais conexões entre os neurônios e uma melhor performance cognitiva. Essa melhor performance cognitiva leva a um aumento de autoestima e uma melhoria na tomada de decisão, que leva a mais consistência nos exercícios físicos. Por isso o nome é círculo virtuoso. Agora nós vamos entrar na importância das proteínas na redução da sarcopenia. O que é importante a gente enfatizar aqui neste ponto? O consumo de uma quantidade adequada de proteínas de qualidade em cada refeição, tanto a refeição principal quanto nos lanches intermediários, combinado com o exercício físico, representa uma das estratégias mais promissoras para prevenir ou retardar o aparecimento da sarcopenia. Qual é o detalhe aqui importante? Para muitos adultos mais velhos, o café da manhã, o desjejum, é uma refeição com poucas proteínas e dominada por excesso de carboidratos. Então, já começa errado o dia. Então, uma dieta proteica uniformemente distribuída ao longo do dia, não só concentrada em uma das refeições principais, fornece uma estrutura que permite aos idosos se beneficiarem do efeito anabólico, ou seja, de construção sinérgico das proteínas com a atividade física. Vamos lembrar desse detalhe. Não adianta só comer proteína de qualidade e não adianta só fazer exercício. Tem que combinar as duas estratégias. E são estratégias naturais que dependem principalmente de informação, como essa que nós estamos compartilhando com vocês, e a atitude de colocar essa informação em prática. Este slide ilustra essa pesquisa que fala sobre não concentrar excesso de proteína em uma única refeição, como acontece em alguns lugares e em algumas dietas, mas distribuir ao longo do dia, entre o desjejum, o almoço, o jantar e os lanches intermediários. E aqui nós estamos mostrando algumas das nossas opções, como o nosso Shake Herbalife Nutrition, como uma opção extremamente adequada para o desjejum, o Protein Crunch para você usar junto com salada de fruta no seu iogurte como opção de lanche, uma refeição balanceada, gostosa, bem equilibrada, nutritiva, prazerosa, no almoço e no jantar, e aqui nos intermediários, no caso da tarde, um lanche de uma barra proteica, como a que nós temos hoje à disposição, inclusive com novos sabores. Esse outro estudo mostra, meus amigos, sobre a quantidade máxima de proteína que você deve ingerir numa refeição principal, e incluindo quando você está fazendo a associação da ingestão da proteína com a atividade física. Então, a produção de proteína muscular pode ser maximizada com exercício para ambos os grupos que foram estudados aqui nessa pesquisa. Então, eles trabalharam com jovens adultos e com adultos idosos. E o gráfico mostra o efeito da síntese proteica muscular e da dose de proteína ingerida. Falando aqui sobre os jovens adultos, quando consomem a proteína mais exercício, é o verde tracejado. Quando consomem só proteína, é o verde linear. O adulto idoso é o azul tracejado, quando é proteína mais exercício, e o adulto idoso só com proteína é o azul linear. Vocês estão vendo aí que realmente o exercício físico, junto com a proteína, maximiza a síntese de proteína muscular, mas que tem um limite, onde fica constante.
e esse limite é de 20 a 30 gramas de proteína por refeição principal. Então, a média dá em torno de 25 gramas, que é exatamente o que você consegue quando você prepara um shake Herbalife Nutrition. É muito prático e fácil de você calcular a ingestão de proteína, e você está ingerindo proteínas de alto valor biológico. Outra informação importante aqui para enfatizar neste ponto, que vem do American College of Nutrition, fala sobre a construção muscular e a importância da mistura das proteínas. Não só usar proteínas como a whey, não só usar proteína isolada de soja, não só usar caseína. Mas quando você faz um mix dessas proteínas, você consegue uma resposta muito melhor, tanto do ponto de vista de controle do apetite, de metabolismo, quanto do ponto de vista de construção muscular. E esses 2 slides aqui eu consegui com a empresa que fornece a nossa proteína isolada de soja, que é a DuPont, que é uma das maiores produtoras de proteína isolada de soja do mundo, que é parceira da Herbalife, e eles estão fazendo alguns estudos bem consolidados na área de desenvolvimento e recuperação muscular, na área de controle de colesterol, na área de aminoácidos essenciais, na área de saciedade, na área de redução de gordura corpórea, principalmente gordura abdominal, e alguns novos estudos que eles estão desenvolvendo na área de diminuição da resistência à insulina, que acontece com muitas pessoas que têm sobrepeso e obesidade, melhoria do funcionamento da microbiota intestinal e, aqui, redução do risco de sarcopenia. Pesquisas bem robustas e bem recentes sobre o papel da proteína da soja, indo além da nutrição. Qual é, então, a quantidade que é recomendada para você ingerir de proteínas por dia? As mulheres, normalmente, de 75 a 100 gramas de proteína, e os homens de 100 a 150 gramas de proteína. Isso dá mais ou menos um objetivo de atingir de 1,5 a 2 gramas de proteína por quilo de massa magra. Isso varia de caso a caso, principalmente gênero e nível de atividade física. Mas de uma maneira assim, bem básica, vocês podem gravar essas informações. 75 a 100 para mulheres e 100 a 150 para homens. Aqui, um estudo que foi feito comparado do nosso shake com o suplemento proteico para longevidade, para envelhecimento saudável, líder de mercado. Veja que interessante. Do mesmo jeito que está o nosso shake hoje, sem nenhuma alteração na sua composição, nós concluímos que é superior ao líder de mercado em vários aspectos. Tem menos caloria, tem mais do dobro de proteína, tem menos carboidratos, menos gorduras totais, tem mais fibra e um preço extremamente competitivo. Então, nós chegamos à conclusão de que o nosso shake também é uma opção de shake proteico completo para ajudar as pessoas que têm interesse neste assunto de longevidade, de envelhecimento ativo e saudável. O próximo tema e o próximo grupo de nutrientes, como eu falei, é a vitamina D, o cálcio e o magnésio. A vitamina D, na realidade, tem esse nome complexo que vocês estão vendo aqui, de 1,25 de hidroxicolecalciferol. É o nome de um hormônio, que na realidade ela não é vitamina, ela é produzida pelo corpo, e uma das etapas da produção ocorre na pele com a ação da radiação ultravioleta solar. Os cientistas descobriram que esse hormônio, a vitamina D, é tão poderoso que controla e regula cerca de 10% do nosso genoma e, portanto, influencia várias funções no nosso corpo. Mas aqui, especificamente, nós estamos falando de tecido muscular, certo? E nós estamos vendo aqui a vitamina D atuando dentro do intestino. Qual é o papel do cálcio e do magnésio? O magnésio é fundamental para a ativação da vitamina D e o cálcio é fundamental para que a vitamina D seja absorvida pelas células do epitélio do nosso intestino, chegue na corrente sanguínea e chegue a ser levada até o tecido muscular, que é um dos alvos do trabalho da vitamina D, do cálcio e do magnésio. E muita literatura científica recente tem mostrado a contribuição positiva da suplementação de vitamina D para o fortalecimento muscular e o seu efeito potencial no combate à sarcopenia. Como este estudo aqui, que foi uma meta-análise realizada com 30 ensaios clínicos randomizados, que mostrou que a vitamina, melhor, que a suplementação de vitamina D apresentou um significativo aumento na força muscular, particularmente nos membros inferiores de pessoas de idade mais avançada.
Então, a síntese que nós queremos passar aqui para vocês é que, na sua prática diária, exponha a sua pele ao sol para que você possa usar a fonte natural de produção de vitamina D, mas também adicione suplementação de vitaminas e sais minerais, e principalmente vitamina D. Através da suplementação nutricional, nós temos aqui 2 produtos que são destaques. O Extra Cal, que é um suplemento de vitamina D, cálcio e magnésio, e o nosso multivitaminas e minerais, que além da vitamina D, cálcio e magnésio, tem um outro complexo de vitaminas e minerais que trazem inúmeros benefícios, que eu ainda vou mencionar mais alguns deles no final dessa palestra. Agora, novidades. A importância dos ácidos graxos ômega 3 para o bom funcionamento muscular. Veja bem aqui essa pesquisa. Além das suas propriedades anti-inflamatórias, que já são bem conhecidas, dos ácidos graxos, sobretudo o EPA, você sabe que tem 2 grandes tipos de ácidos graxos que têm ação eficaz no nosso corpo, o EPA e o DHA. O DHA trabalha principalmente no cérebro e na nossa visão. Já o EPA trabalha sobretudo na nossa circulação, no nosso sistema anti-inflamatório. Ele também, os cientistas descobriram que tem uma resposta anabólica no músculo esquelético quando você associa o consumo do ômega 3 com suplementação proteica. Isso é muito interessante, porque o ômega 3 que nós temos à nossa disposição no Brasil desde 1998 é o mais consumido ômega 3 no Brasil. É o líder de mercado, chama-se Herbalife Line. Se você ainda não introduziu no seu portfólio de suplementos nutricionais, converse com o seu consultor, porque você tem mais essa função a respeito e a favor do ômega 3. Olha aqui a informação desse outro estudo. O papel do ômega 3 no tratamento da sarcopenia, ele pode ser um agente terapêutico complementar, né, alternativo para a sarcopenia, não só devido às suas propriedades anti-inflamatórias, mas também porque contribui para o processo de síntese de proteínas. Ele ativa substâncias que levam à construção de proteína, principalmente dentro do tecido muscular. Vai ser algo muito novo, essa pesquisa, e interessantíssimo a gente adicionar mais essa propriedade a esse ácido graxo que o nosso corpo não fabrica, que é essencial, portanto, nós temos que obter através da alimentação. E grande parte da alimentação da população não fornece ômega 3 na quantidade que se precisa. Outra informação muito valiosa que eu tomei conhecimento no mês passado, isso é bem recente, o papel da nossa microbiota como peça-chave no nosso estado de saúde de uma maneira geral, mas especificamente no tecido muscular. Então, o que é que diz os estudos? Quando você aumenta a ingestão de fibras e proteínas, sobretudo fibras pré-bióticas, associada ao treinamento de resistência, veja aqui que nós estamos falando aqui de 3 chaves: suplementação proteica, suplementação de fibras pré-bióticas e exercício baseado em treinamento de resistência. Quando você faz essas 3 atividades, você tem um efeito muito interessante dentro do corpo, via intestino, que termina indo parar no músculo. Ou seja, quando você consome proteína de qualidade, quando você suplementa a sua alimentação com fibras pré-bióticas, aumenta a ingestão de fibras pré-bióticas também na sua dieta e faz exercícios físicos de resistência de musculação, os ácidos graxos de cadeia curta, que são produzidos pela microbiota intestinal a partir do consumo dessas fibras pré-bióticas, vão terminar indo parar no tecido muscular e vão atuar juntamente com as proteínas que você está ingerindo para transformar essas proteínas em proteínas daquele tecido, e você tem mais um efeito aí protetor contra a sarcopenia vindo das fibras. Algo inusitado, eu também não conhecia. Então, aqui está a dica: aumente o consumo de fibras pré-bióticas para você ter esse benefício extra. Agora, para a gente começar a concluir, eu queria falar dos 2 últimos fatores: os antioxidantes e o papel importante do nosso sono. O que é importante saber sobre os antioxidantes em relação à sarcopenia? É que o envelhecimento ele resulta na redução da quantidade e na função das mitocôndrias no músculo esquelético, consequentemente da capacidade de produção de energia. E aí acelera o processo de atrofia nas fibras musculares. E não só isso, as mitocôndrias com menor capacidade de produção de ATP,
elas contribuem para uma maior produção de radicais livres. E esses radicais livres pioram a situação. Então, os antioxidantes são muito valiosos quando eles vêm da alimentação e quando eles vêm da suplementação, porque eles vão trazer um sistema de proteção exógena, ou seja, de origem externa, para diminuir o efeito nocivo dos radicais livres produzidos pelo excesso dentro do nosso organismo, principalmente no processo de envelhecimento do tecido muscular. Então, consumir uma grande variedade de alimentos vegetais, uma alimentação colorida e rica em vegetais de uma maneira geral, é saudável como um todo, mas especificamente tem uma ação também protetora contra a sarcopenia. E uma das grandes vantagens do nosso shake Herbalife Nutrition é também a possibilidade de você misturá-lo com frutas e alguns outros vegetais e algumas sementes, variando o sabor e aumentando os seus benefícios nutricionais. E aqui nós estamos acrescentando mais um poderoso antioxidante, que vem desta planta que é consumida globalmente, que é o chá verde. Acredito que seja do conhecimento da maioria de vocês, que é a bebida, depois da água, mais consumida no mundo. Vem dessa planta chamada Camellia sinensis e tem um poderoso antioxidante chamado EGCG, de nome complicado, epigalocatequina galato, que é um dos mais poderosos antioxidantes conhecido pela ciência. Quando você tem o hábito de tomar chá verde de qualidade, como o nosso Herbal Concentrate, você vai ter esse benefício adicional de proteção contra os radicais livres. E aqui, enfatizando mais um ponto a favor do nosso multivitaminas e minerais. O rótulo do produto nos mostra que eles têm, esse multivitaminas e minerais tem vitaminas que são antioxidantes, juntamente com os fitonutrientes que vêm da alimentação vegetal e de algumas bebidas herbais, você completa o cardápio de proteção antioxidante. Então, gravem essas 3 vitaminas como as mais importantes de propriedade antioxidantes. Vitamina A, vitamina C e vitamina E. E, além disso, tem 4 minerais importantes aqui, que são cofatores que ajudam o nosso próprio organismo, nas suas defesas naturais antioxidantes, a ter melhor desempenho, que é o zinco, o selênio, o cobre e o manganês, que, de uma maneira geral, na população, eles estão altamente deficitários. E aqui, para a gente concluir, a importância do sono na construção muscular. Grava esta informação. Você treina na academia, você nutre na cozinha e constrói na cama, dormindo. Muita atenção. Estamos falando aqui de construção muscular, certo? Você estimula o tecido muscular na academia, você nutre na cozinha e constrói, fecha a equação da construção muscular durante o sono profundo. Porque no sono profundo nós produzimos o hormônio do crescimento. E o hormônio do crescimento tem ações fantásticas no nosso organismo, como maior perda de gordura, maior armazenamento de glicogênio, melhoria na nossa imunidade e maior produção óssea e de síntese proteica muscular. Então, quando você investe num sono de qualidade profundo, você fecha a equação. Portanto, eu gostaria de inspirá-los a levar este assunto a sério. E agora, para a gente concluir a nossa aula de hoje, queria que vocês gravassem essa tela. Eu fiz aqui uma seleção do que nós chamamos de Programa de Nutrição Inteligente e Protetora para garantir um envelhecimento ativo e saudável. Nós estamos aqui mostrando o nosso shake com o Nutrev e o pó de proteína. Estamos mostrando aqui o nosso Herbal Concentrate. Estamos mostrando os nossos suplementos de vitaminas e minerais e o nosso suplemento de ômega 3, o Herbalife Line. Se você ainda não incluiu algum desses produtos no seu programa, converse com o seu consultor para que você possa também ter esses benefícios. E aqui a minha mensagem final agora para todos. Eu adoro esta imagem. E eu pensei nesta pergunta. Quando nós somos mais jovens, a pergunta que é feita para todos nós é: o que é que você quer ser quando crescer? Mas ninguém faz essa pergunta para nós. Quem você quer ser quando envelhecer? A maioria das pessoas não quer envelhecer. E o envelhecimento faz parte da vida, como o nascimento, e como o crescimento, e como todas as fases da nossa vida. Nós temos que aprender com cada uma dessas fases e desenvolver a melhor qualidade possível. Então, essa nossa mensagem final é muito importante.
Não comece uma dieta, qualquer que seja ela, que tenha um dia para acabar. Adote um estilo de vida ativo e saudável que dure para sempre. Então, como eu falei, não fica pensando em dieta. Foca na construção muscular, coloca todas essas informações que nós compartilhamos com vocês esta noite em prática e lembre-se da conexão social, que é um dos pontos fundamentais para que você viva mais e viva melhor. Então, eu queria parabenizar a participação de cada um de vocês que esteve conosco esta noite e agora vamos entrar em ação. Eu desejo para vocês uma vida longa, uma vida de qualidade e que vocês possam colocar em prática esse conhecimento e transformar esse conhecimento em habilidades. E essas habilidades vão criar novos resultados, e esses resultados não vão só trazer benefícios para você, mas vão também inspirar as pessoas com quem você convive. Sejam muito bem-vindos. Uma boa noite a todos.